Boa noite. Boa noite. Né? A Bíblia diz que quando Jesus esteve nessa terra, ele tinha ao seu redor os discípulos e também uma grande multidão. E um dia os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, tem muita gente aí que não está mais lhe seguindo. E o que está acontecendo? Aí Jesus disse assim: e vocês, por que vocês também não me abandonaram? Aí eles disseram para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Ou seja, muitas pessoas às vezes querem seguir a Deus ou querem seguir a Jesus apenas na época da bonança, apenas na época da fartura, né? Mas quando tira-se a fartura, as pessoas viram as costas para Deus e para Jesus. A palavra que eu trago hoje está no livro de Jó, no capítulo 36, no verso 5, que diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Deus é muito grande, né? A ninguém despreza, e ele é grande e tem muita força na sua compreensão. Quando uma mulher engravida, né? Quando uma mulher engravida, Deus comissiona um anjo para cuidar dessa criança já no ventre de uma mãe, né? E esse anjo cuida dessa criança até o dia da morte dele. A Bíblia fala que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os corpos celestes, que são os anjos, criados por Deus. Existem três tipos de anjos. Existem os anjos que se apresentam e eles ficam diante de Deus. Eles nunca saem da presença de Deus, né? Esses são os anjos, os serafins. Esses anjos, a função deles é servir a Deus. Existe outra categoria de anjos, que são os anjos que atuam a mandado de Deus. Toda vez que você vai atravessar uma rua, e aí passa um carro e tira fina com você, e você leva aquele susto, né? E teve aquele livramento, ali foi um anjo a mandado de Deus, tá? E existe a terceira categoria de anjos, que é os anjos da guarda. Aqueles anjos que lhe acompanham todo santo dia, para cima e para baixo. Agora, tem lugares e tem momentos que esse anjo não lhe acompanha. Existem ambientes que você vai, mas que esse anjo não entra, ele fica lá de fora. A Bíblia diz que o anjo da guarda acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Mas ele só acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Se você anda por lugares escabrosos, escuros, né, perigosos, o anjo da guarda não está perto. Ou melhor, ele está perto, ele não está do lado de você. Ele fica na porta. Você entra, mas ele fica na porta. Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso, que é muito grande, né? Ele tem todo o poder no céu e na terra, porém ele não tem um poder. Deus, de todos os poderes que ele tem um que com todo o poder dele, mas ele não pode fazer nada. Ele deu a nós a capacidade de escolher, a liberdade de escolha, tá? Então existem pessoas que elas são muito caridosas, elas são muito boas, elas são muito humanas, elas são pessoas que ajudam o próximo, fazem caridades, são pessoas muito educadas, são pessoas muito atenciosas, são pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo são pessoas muito atribuladas. Já ouviram falar de pessoas que eram boas pessoas
e de uma hora para outra você recebeu a notícia que ela se suicidou, que ela se matou. Aí você fica perguntando, poxa, mas aquela pessoa era tão atenciosa, tão educada, aquela pessoa era tão caridosa, aquela pessoa era tão boa, como é que ela fez um negócio desse? Como é que se explica isso? E tem outras pessoas que elas são muito ruins, são pessoas maldosas, são pessoas cruéis, são pessoas desumanas, são pessoas muito más. E elas passam por situações, né, por situações de perigo, né? Às vezes são esfaqueadas, às vezes são baleadas, às vezes elas sofrem, né, atentados e não morrem. E você vê como é que pode, as pessoas boas morrem e às vezes as pessoas tão ruins e não morrem. Por quê? Porque elas têm liberdade de escolha, né? Quando nós nos recomendamos a Deus, ou quando nós nos encontramos em momentos de oração e nos recomendamos a Deus, a Bíblia diz que o inimigo não nos toca. E existem pessoas que são caridosas, são boas, são humanas, né? São pessoas maravilhosas, mas que ela não se recomenda a Deus. Ela nunca está na presença de Deus. Ela é muito caridosa, mas quando se trata da vida espiritual, de ela comungar com Deus, ela não faz. E o pior, não existe ninguém da família dela, nem conhecido dela, que intercede por ela. Ela não tem um pai que intercede por ela, ela não tem um amigo que intercede por ela, ela não tem um irmão, ninguém intercede por ela. E essas pessoas, por mais que elas sejam caridosas, por mais que elas sejam bondosas, por mais que elas sejam pessoas boas, mas ela não se recomenda a Deus e ninguém intercede a Deus por ela. Então são pessoas atormentadas, são pessoas aprisionadas pelo inimigo, são pessoas que elas vivem num mundo muito escuro, muito negro, num poço muito fundo. Por quê? Porque elas não se recomendam a Deus. E elas não se recomendam a Deus por quê? Por vários motivos. Ou porque ela não crê em Deus, ou porque ela acha que não precisa de Deus, ou porque ela se acha uma pessoa muito orgulhosa. Vários motivos. Ou mesmo porque ela não tem necessidade disso. Ela tem saúde, ela tem recurso, ela tem dinheiro, ela tem tudo. Não precisa de nada. Então são pessoas que elas não sentem necessidade do mundo espiritual. E quando as pessoas não se recomendam a Deus, e quando elas não têm ninguém que interceda a Deus por elas, Deus não pode fazer nada. Deus está perto? Tá, mas ele fica amarrado, ele fica moda, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque o primeiro a acusar a Deus é Satanás. Ele vai dizer assim, ei, ela não pediu nada. O Senhor não deu a liberdade de escolha para ela? Então deixa ela pedir. Ela não pediu. Se nós não nos recomendamos a Deus, Deus não pode fazer nada, porque Satanás é o primeiro a acusá-lo. E aí quando alguém intercede por você, né, e Deus lhe concede uma graça, Satanás diz assim, ei, ele não pediu não. Mas Deus diz assim, não, eu não estou fazendo, não é para ela. Eu não estou fazendo, não é porque ela pediu. Eu estou fazendo, é porque aquela outra pessoa está pedindo para eu fazer por ela. Mas quando ninguém intercede, quando você não se recomenda a Deus, Deus que tem todo o poder no céu e na terra, nesse momento ele fica sem esse poder. Porque ele não pode ultrapassar a linha que ele deu, que é a sua liberdade de escolha. É a sua capacidade de escolher. Deus pode nos dar todas as bênçãos, todas as maravilhas, nos concedeu o poder do Espírito Santo, nos prometeu um novo céu, uma nova terra, mas se você não quiser, Deus não pode fazer nada. É Deus. Está disposto, com maior vontade de lhe conceder. Mas se você não quiser, ele não pode forçar. Porém, quando nós dizemos, não, Deus, eu não quero o Senhor, eu não quero contar com o Senhor, existe um ser, que é Satanás, que ele toma posse. O fato de você virar as costas para Deus, você não precisa pedir
a presença do inimigo. Ele já toma frente, ele é entrão, né? Ele é uma pessoa que vem sem ser convidada, ele é oferecida. Então, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é ultrapassar o limite da sua escolha. Agora, toda vez que você se recomenda a Deus, aí sim, a Bíblia diz que Deus vai lhe guardar, o anjo da guarda vai estar do seu lado e vai livrar todos aqueles que temem ao Senhor. Por isso a necessidade de nos recomendarmos a Deus. Faz bem, e Deus se sente muito satisfeito quando você recorre a Ele em oração. E quando é uma oração sincera. E o que é a oração sincera? É você buscar a Deus diante das suas necessidades. Agora, algumas pessoas, né, elas têm a capacidade de se recomendar a Deus e também interceder por outras pessoas. Né? Interceder por outras pessoas. Por exemplo, um colega meu, ele estava dormindo na casa dele, e o quarto dele era um sobradozinho assim, e a janela era para a rua. E próximo da janela dele tinha um poste. E naquele poste, qualquer pessoa que subisse no poste conseguia passar para o sobrado. E ele, à noite,